Olá, sejam bem-vindos a um minicurso Aprendizagem em Fisiologia a partir de estudos de caso e séries de TV. Eu sou o professor Gabriel Vitoriano, da Escola Estadual Álvaro Fraga Moreira, da Diretoria de Ensino de Jaú. Sou professor da rede pública. Gostaria primeiro de agradecer a todos que se inscreveram e vieram assistir esse minicurso e também a comissão organizadora do webinário de formação de professores da USP-Exalc, em nome principalmente da professora Taitiane, que me convidou prontamente para apresentar o minicurso. Espero que vocês gostem. Primeiramente, eu sou professor do ensino médio, onde eu ministro para o terceiro ano duas disciplinas, Biologia e a eletiva Álvares Anatomy. Aí vem aquela pergunta, o que é eletiva? Eletiva faz parte dos novos componentes oferecidos, na grade curricular dos anos finais e anos do ensino médio, na rede estadual, estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, em que os alunos eles têm novos componentes curriculares. No caso, eletiva, projeto de vida e tecnologia e inovação. Essas disciplinas elas têm uma abordagem para trabalhar várias competências socioemocionais e habilidades diferenciadas dos alunos. E essa eletiva, Álvares Anatomy, ela foi inspirada no projeto de vida dos alunos, porque muitos alunos do terceiro ano, eles relataram que têm interesse em seguir cursos da área da saúde e biológicas no geral. Então, foi essa disciplina para que esses alunos que têm esse interesse pudessem se interessar. Então, nessa disciplina seriam abordados tópicos normais de fisiologia, tá? De todos os sistemas que eu vou mostrar mais para frente. Foi observado um problema no primeiro bimestre do terceiro ano, que nós tivemos parte do primeiro bimestre presencial e parte de forma remota. Sendo que mais ou menos por volta do dia 15 de março, os alunos foram dispensados das aulas presenciais em função da pandemia, da Covid-19, que permanece até hoje, sem aulas presenciais em muitas cidades, como é o caso da nossa escola e da nossa diretoria de ensino. Foi observado o baixo engajamento dos alunos na realização dessas atividades remotas. Sendo que, no componente de biologia que eu ministro, 60% não estava participando de nada. E somente 15% realizava todas as atividades. E sendo que na disciplina eletiva, esse número piorou. De 30 alunos, porque era uma classe mesclada de duas salas do terceiro ano, 85% não estava participando de nenhuma atividade. Sendo que somente 5% realizava tudo. Então nós tínhamos um problema, os alunos eles não estavam participando dessas atividades. Então como que a gente poderia melhorar isso? Então foi pensado em utilizar metodologias ativas, de forma remota. E a gente fica pensando, na forma presencial já é difícil mesmo, prender a atenção do aluno do ensino médio. Nas aulas remotas é um grande desafio para nós. Então o objetivo dessa experiência foi avaliar o uso de estudos de caso e de séries na aprendizagem dos conteúdos relacionados à biologia e fisiologia também. E observar se ocorre melhora do engajamento dos estudantes com a utilização dessas novas metodologias que foram utilizadas a partir do segundo bimestre. Então, só para explicar brevemente, essa disciplina eletiva, então, era uma disciplina dada para o terceiro ano do ensino médio e tinha o objetivo de trabalhar tópicos relacionados à fisiologia humana. Então, inicialmente, essa disciplina ela já começou na forma de aulas expositivas presenciais, e a gente tinha pensado em utilizar aulas práticas com esses alunos. E mais tarde, com o advento das aulas remotas, foram disponibilizadas videoaulas no YouTube, dadas pelo próprio professor para os estudantes, na forma de slide mesmo. Então foram abordados tópicos como sistema nervoso, sistema endócrino, cardiovascular, respiratório, renal e digestório. Então os alunos eles tiveram uma base sobre esses sistemas, porque esse é um assunto que geralmente é visto mais por eles no 8º ano.
Então nós queríamos reforçar esse conteúdo para eles. Vendo que então nós começamos a utilizar estudos de caso, nós tínhamos o objetivo de perceber se realmente esses alunos iam se engajar na realização dessas atividades. Mas agora, quando a gente fala em estudo de caso, a gente também pode chamar de aprendizagem baseada em casos, que é uma prática muito comum em cursos de saúde. Então, não só em cursos de saúde, mas biológicas no geral, em humanas, em exatas. Então, em muitos componentes, né, em muitas áreas do conhecimento, já era utilizado o estudo de caso. Mas na área da saúde, nós temos um uso muito antigo. Sendo que, como que a gente pode encarar isso? Que é uma forma útil de aprendizagem para o aluno. Sendo que assim a gente vem perguntar, o que será que é um estudo de caso? É uma narrativa de um evento, caso clínico, ou qualquer situação que seja capaz de fazer a intersecção, a relação da teoria com a prática da vida real, né, de acordo com Neves. Então, a partir da narrativa de uma situação, pode ser fictícia ou baseada em algum fato real, né, médico, nós poderíamos criar uma situação, problema, para que esses alunos eles pudessem utilizar boa parte das habilidades, dos conteúdos importantes para ele resolver aquilo. Então, para resolver aquele estudo de caso, aquela situação problema, o aluno ele vai ter que utilizar conteúdos de todos os sistemas e chegar a uma resposta. Então, após o oferecimento desse caso clínico, pode ser dada algumas questões ou desafio para os alunos resolverem. Por exemplo, qual doença que está ocorrendo nesse caso. Enfim, como eles tinham já a base teórica, a gente queria ver se eles aprenderam e também permitir que eles aprofundassem esse conhecimento ou revisassem também, em alguns casos, a partir do estudo de caso. Que, por exemplo, o Neves, ele já tinha utilizado no ensino superior, mas até então isso era mais utilizado na forma presencial. Por quê? Porque no estudo de caso, o mais interessante é que os alunos eles acabam discutindo sobre a resposta. Eles leem a situação, eles acabam discutindo na própria aula, e aí eles têm a capacidade de, a partir do diálogo, chegar a uma resposta em comum. Sendo que a discussão é um elemento muito importante no estudo de caso, as relações, né, sociais. Então, quando a gente fala de estudo de caso, como nós adaptamos para o ensino médio, era um estudo bem curtinhos, bem simples, para que não fosse uma coisa tão difícil para todos. Sendo que eles tinham mais ou menos 2 semanas para responder cada estudo de caso. Por exemplo, isso é uma parte de um estudo de caso que eu usei com os alunos, né, em que nós colocamos como se fosse uma ficha mesmo de prontuário médico, com o nome com as iniciais do paciente, a descrição, falando a idade, né, por exemplo, às vezes a cor, se tinha alguns problemas genéticos, algumas patologias anteriores na família. E nós fazemos a descrição. Nesse caso, o paciente ele chegou ao hospital, né, com febre próxima a 39 graus, dor de garganta, tosse seca e alegou que não sentia cheiro e gosto de comida há alguns dias. E o principal sintoma dele era sentir falta de ar para atividades não tão intensas, né, como por exemplo tomar banho. Os alunos tinham que descobrir, mas que doença era essa? Né? E qual sistema do corpo humano estaria relacionado a isso? Né? E quais órgãos eram atingidos? Então, o aluno eles tinham que discutir entre eles e responder, né, a atividade. Porque anteriormente, como eu havia falado, esses alunos deveriam responder tudo em PDF. Era dado um texto para eles. E em seguida, esses alunos deveriam responder 5 questões. A gente percebeu que não era uma forma muito interessante para eles resolverem as atividades. Então, essa é uma ficha de estudo de caso, tá? Em que nós dávamos o caso clínico, né? Adaptado geralmente de artigos científicos. E aqui tem toda a descrição do paciente. Logicamente, vocês podem ver que tem termos muito
específicos, mas isso é interessante. Às vezes o aluno, por ele não conhecer esses elementos, ele partia para a exploração do conteúdo, a pesquisar, a tentar entender o que estava acontecendo. E muitas vezes, né, era oferecida a videoaula, né, dada pelo próprio professor. E a partir dessa videoaula, a gente oferecia elementos para que os alunos pudessem resolver esse caso. Então eles eram desafiados a fazer o diagnóstico desse paciente. Qual o problema que estava acontecendo com ele? Qual órgão foi lesionado? Então foi uma experiência bem interessante, né? Esses alunos foram questionados em formulários do Google Forms, ou até mesmo em conversas em grupos de sala, em que eles foram questionados sobre se essa metodologia realmente ela foi útil, se ela foi interessante para eles. Então muitos alunos gostaram, né? Eles gostaram do estudo de caso, acharam a aula mais interessante, divertida, estavam gostando, mas eu destaque em vermelho mostrando que alguns ainda estavam um pouco perdidos e com dificuldades em resolver estudo de caso. Que alguns acharam difícil, né? E que não estavam conseguindo acompanhar. Isso provavelmente se deve em conta de, pela falta de contato das aulas presenciais, esses alunos muitas vezes ficavam sozinhos para resolver essas questões. E pelo fato de alguns não assistirem às aulas as videoaulas no YouTube, ou por ter dificuldade mesmo sem a presença do professor, eles acabaram tendo dificuldade mesmo em participar disso. Então foi pensado como que a gente poderia melhorar essa questão do estudo de caso, como que eles poderiam explorar mais, como eles poderiam participar mais. Foi aí então que, a partir da ideia dos próprios alunos, a gente pensou em utilizar as séries de TV. Porque quando os alunos foram questionados em formulários sobre o que eles estavam mais fazendo na quarentena, nesse período de isolamento social, em função da pandemia, boa parte relatou que começou a assistir muito mais séries nesse período, né? Quem nunca, né, maratonou uma série nesse período? Algumas pessoas não gostam, né? Eu particularmente gosto, acho bem interessante, mas na hora que você fala com os alunos o que você mais está fazendo nesse período, muitos não vão falar, estou estudando, estou trabalhando, ajudando em casa. Muitos vão falar, professor, estou maratonando série. Eu assisti tantos episódios de tal série. Que isso é muito interessante. Que aí a gente começou a discutir, por que não utilizar essas séries como estudo de caso? Né? Utilizar a narrativa da série, adaptar para um estudo de caso e utilizar isso. Porque as séries, elas oferecem narrativas que levantam diversas discussões. Elas são também interessantes para os estudantes. Lógico que depende do gosto deles, mas, por exemplo, muitos estudantes meus falaram que são apaixonados com séries como Grey's Anatomy, tá? The Good Doctor. Enfim, várias séries relacionadas ao drama médico. Não só o drama médico, tá? Tem várias séries de diversos gêneros que eles têm assistido em sistema de streaming, como Netflix, Amazon. Então, e uma coisa interessante é que uma aluna falou assim, professor, eu gosto de biologia porque eu sou graduada em 15 temporadas de Grey's Anatomy. Isso levantou uma discussão na sala. Será que realmente essa série ela ensina biologia? Será que essa série ela pode ser utilizada como uma ferramenta para ensinar? Porque a gente percebe, né, quando eu assisti essas séries mesmo, elas utilizam com os termos científicos que o aluno, quando ele assiste aquilo, ele começa a ficar interessado, porque ele fala, nossa, eu não entendi isso, será que é isso? Será que é sístole ventricular? Ou será que é uma punção? Às vezes isso levanta discussão entre os alunos, né? Que eles querem entender o que está acontecendo naquela série. Então, por que não utilizar isso ao nosso favor? Então, quando a gente fala de utilização da série de TV, inicialmente nós pensamos em utilizar duas séries. Dr. House, que é uma série um pouco antiga, tá? Ela não é mais, ela já foi finalizada, já foi encerrada.
E Grey's Anatomy, que começou, se eu não me engano, em meados de 2003 a ser gravada, e até hoje, né, estamos no ano 2020, essa série ela continua sendo gravada, sendo que é uma das séries mais queridas entre os adolescentes, tá? Eu percebi pela uma avaliação mesmo com meus próprios alunos, que muitos assistem essa série e são apaixonados. Então, como que isso poderia ser utilizado para aprendizagem? Então foi escolhida uma série para discutir, né, um episódio ou até mais. Qual que era o critério para escolher esse episódio? Uma doença ou condição clínica coerente com a realidade? Porque temos que lembrar que as séries, elas são elementos de entretenimento. Ninguém aqui tá para dizer que só dá para aprender biologia, fisiologia por série, tá? Porque elas são entretenimento, podem ter elementos errôneos, conceitualmente falando, mas foram escolhidos episódios com situações médicas coerentes com a realidade, com sinais evidentes, envolvendo a investigação clínica, com citação de parâmetros fisiológicos. Então, por exemplo, no paciente que estava doente, eles citavam alteração na frequência cardíaca, na respiração, em nível de oxigênio no sangue, gás carbônico. Então, a partir desses parâmetros fisiológicos, a gente poderia inferir o que estava acontecendo com o paciente, se isso era decorrente da doença ou não. Então, esse uso de séries já foi utilizada presencialmente por alguns autores, tá, como Rocha, que mostrou que a série ela pode enriquecer alguns conceitos científicos e também ela pode fazer com que o estudante ele problematize questões escolares e melhore sua capacidade crítica em relação ao que está vendo, né? E que ele veja que a ciência é uma coisa próxima do seu dia a dia. Que muitos não veem a ciência dessa forma. Então a série, como é mais da vivência dele, por mais que seja uma coisa fictícia, ele consegue utilizar aqueles elementos para o seu próprio dia a dia. E para isso eram utilizadas essas séries, mas como que elas eram transmitidas? Então eu já porto os DVDs originais, né, o box das temporadas das séries que eu transmito. Então eu transmitia somente partes, né, desse episódio via Google Meet. Então eu pegava, transmitia apenas partes, não o episódio inteiro, para não ter problemas. E para que todos os alunos assistissem junto comigo, a gente fazia como se fosse um cineminha no Google Meet, em que a gente assistia e comentava sobre a série no chat do próprio Google Meet. Em alguns momentos, né, nas cenas que eu escolhia, eram pausados feito algumas pausas para discussão do que estava acontecendo naquilo. E, por exemplo, o paciente desmaiou. O que será que está acontecendo com ele, fisiologicamente falando? Sabe que doença que ele tem? Ou o paciente, por exemplo, teve tremores, sentiu-se mal. O que será que estava acontecendo com esse paciente? Então os alunos começavam a levantar hipóteses, sendo que o professor não deveria dar as respostas, mas deveria apenas instigar os alunos a falarem, a discutirem entre eles, tá? Então a gente sabe que em ciência um dos principais pontos, trabalhar em biologia, com o ensino de biologia, né, física e química, é levantar hipóteses, para que o aluno ele possa ter melhor interesse científico, né, na investigação científica e até mesmo para pesquisa, né, principalmente para que ele já vá com uma noção disso no ensino superior. Então a série ela permitia isso, porque era um elemento que eles gostavam de assistir e eles iam discutindo aquilo com base em fatos, em parâmetros fisiológicos condizentes com a realidade. Então nós pegamos essas séries, utilizamos, né? E utilizamos 3 métodos de aplicação dessa série. O primeiro seria por resolução de estudo de caso, daquela forma tradicional. É como se eu pegasse o estudo de caso e adaptasse para a série, ok? Ou poderia, nesse caso, escolheria um episódio, ou pegar cenas de vários episódios
para discussão sobre alguma questão, algum sistema. Por exemplo, pegar vários episódios para discutir sistema cardiovascular, pegar vários episódios para discutir respiratório, digestório, e ver quais parâmetros fisiológicos estavam envolvidos, e também investigação em ciências forenses, tá? Que é um tema que eles mesmos pediram, que eles queriam trabalhar CSI, aquelas coisas mais investigativas que eram interessantes para eles. Então, eu vou começar a repassar os métodos que foram utilizados. Então, nesse método 1, então, é como se o estudo de caso fosse adaptado para a série, ok? Então, eu pensei em 2 séries, tá? A primeira é Dr. House, que é uma série, como eu já disse, antiga. E a série toda, a narrativa toda envolve um paciente com alguma doença de causa misteriosa, que eles precisam descobrir o que está acontecendo. E uma nova série chamada Diagnóstico, da Lisa Sanders, que ela é oferecida somente na Netflix. E os alunos eles eram estimulados a assistir essa série, os alunos que tinham, tá? De forma opcional. Nesse método 1, então, era transmitido cenas apenas de um episódio, né? Era escolhido um episódio, eram transmitidas algumas cenas curtas. Era escolhida as cenas relacionadas à doença. E os alunos, então, eles eram direcionados, né, orientados a se atentar a pistas que o episódio dava, seja pelo que o médico falava, né, a equipe médica, ou até pistas mesmo ambientais, para que eles pudessem descobrir o que está acontecendo com o paciente. Isso aqui é uma cena muito comum na série Dr. House, em que os médicos se juntavam para discutir, escreviam na lousa o que estava acontecendo com aquele paciente. Essas séries são interessantes de usar porque os alunos não conhecem essas séries. Então não tinha a questão deles saberem, né, por spoilers, que doença estava acontecendo. No caso do Dr. House que nós utilizamos, foi o episódio 10 da primeira temporada, Histórica do Paciente, em que era uma paciente moradora de rua que ela apresenta diversos sinais ao longo da série. E você pode apresentar como professor um slide, por exemplo, com todos os sinais, sintomas que essa paciente ela apresenta ao longo da série, para guiar a discussão ao final da aula. E permitir também que os alunos levantem as hipóteses, levantem tudo aquilo que eles perceberam de interessante. Por exemplo, os alunos notaram febre, aversão à água e luz, perda de sensibilidade nos membros e que ela vivia num lugar com morcegos. Então, a partir disso, os alunos conseguiram descobrir que a doença em questão era a raiva ou hidrofobia. Então, nesse caso, o professor ele pode mostrar, elencar todos os sintomas, né, junto com os alunos, por exemplo, e também mostrar que os cientistas, os médicos, eles levaram tempo para descobrir qual doença que era. Levou um certo tempo, e além disso, para mostrar que a construção de um diagnóstico, do conhecimento científico, se dá pela formulação de hipóteses. Então, na primeira etapa, era transmitido para esses alunos o episódio, né? Logicamente, eles já tiveram as aulas expositivas anteriormente. E eram feitas pausas durante as cenas desse episódio. E o professor, né, tem que questionar o que está acontecendo nessa cena, gente? O que vocês perceberam de interessante? Qual o parâmetro fisiológico? Ou qual o efeito vocês perceberam aí que chamou atenção? A gente pode ver aqui a interação dos alunos no próprio chat, tá? Que eles foram questionados por que aquela paciente tinha dores de cabeça, tá? O que estava acontecendo com ela? E aí vieram vários tipos de resposta, né, gente? Vários tipos de resposta. E aqui foi perguntado, por exemplo, o que o paciente tinha? Qual era o problema do paciente, né? Qual questão médica ele tinha? Logicamente, alguns não sabiam os termos técnicos, né? Então, às vezes, se algum aluno não sabia, o outro ele acabava corrigindo. Então, é interessante que eles mesmos chegavam às suas próprias conclusões. Eu não dava nenhuma resposta para eles.
Então eles tinham que discutir ao longo do episódio o que estava acontecendo, né? Eles eram como os médicos, né? Eles se colocavam nos lugares dos médicos para descobrir, né, o que estava acontecendo. E isso que era uma coisa muito interessante pro contexto dele, né? Que eles ficaram muito interessados em participar. Então, após as pausas por episódio, vamos para a terceira etapa, que era aplicado um questionário do Google Forms após esse episódio. O episódio era transmitido, tá? Aí ficava no ar o que o paciente tinha. A gente transmitia uma cena final, mostrando o que o paciente tinha, para os alunos verem se realmente era aquilo ou não, tá? Que estava acontecendo. Se eles tinham chegado a uma resposta ou não. Aí o aluno sempre era orientado a dar uma nota para a aula daquele dia. Qual doença foi apresentada no episódio, né? Que na própria narrativa já desvendavam a doença. E quais sistemas estavam envolvidos nessa doença? O sistema nervoso estava envolvido? E o cardiovascular, o respiratório? Que muitas vezes a gente tem aquela visão muito dentro da caixinha, que uma doença, ela sempre vai afetar um sistema só, tá? Então, por exemplo, doenças como hidrofobia, ela afetaria só o sistema nervoso ou afetaria outros sistemas? Então os alunos deveriam pesquisar e pensar sobre isso. Aí eles eram questionados com essa pergunta aqui. Se eles achavam que era impossível aprender fisiologia, né, que é o estudo do corpo humano, a partir da investigação desses casos. E eles deveriam explicar. Tudo isso foi oferecido pelo Microsoft Forms, tá? Ou Google Forms. Depende da viabilidade da ferramenta. Teve um episódio, tá, que nós transmitimos, do Dr. House, que foi o episódio 10, em que a doença em questão era hidrofobia, raiva. Então, nesse caso, na hidrofobia, a gente pôde ver que 9 alunos responderam sistema nervoso, estava envolvido, sendo que eles poderiam escolher vários sistemas, tá, gente? Eles poderiam não só escolher um, mas poderiam escolher vários. Então a gente pode ver que praticamente a boa parte respondeu que o sistema nervoso estava muito envolvido nisso. O cardiovascular, menos, e também eles revelaram muito o sistema imunológico que estava envolvido. Em algum sistema como digestório e, por exemplo, renal e urinário, eles citaram que não percebiam muitas evidências de ter essa doença. Então isso que é interessante. Aí eles foram questionados. Será que é possível aprender fisiologia a partir da investigação desses casos? Então, eles falaram que sim, tá? Que eles acreditam que o básico é possível aprender, tá? Que, logicamente, eles perceberam que é uma linguagem mais leiga, que serve ter objetivo de entretenimento, mas que era possível aprender, porque eles mesmos estavam percebendo que eles estavam aprendendo, né? Nessa metodologia, então, nesse método 2, inicialmente os alunos visualizavam as cenas no Google Meet. Eram feitas da mesma forma pausas para discussão sobre alguns tópicos de fisiologia que eram abordados naquelas cenas. Eles poderiam fazer levantamento das hipóteses de doenças envolvidas, mas não só doenças. Que condição era aquela? O que tinha acontecido com a pressão arterial, com a frequência cardíaca? O que estava acontecendo? Eles faziam debate sobre os possíveis diagnósticos, né, ou das variáveis fisiológicas envolvidas. E também eles discutiam quanto às limitações da série e resolução de um questionário. Em seguida, depois era feita uma devolutiva após o questionário, em que eles recebiam as respostas. Então, era dessa forma, nesse protocolo, que eu utilizava com os alunos. Então, um exemplo que a gente utilizava era a série Grey's Anatomy, em que nós temos 3 episódios aqui. Nesse primeiro episódio, a paciente... era falado que a paciente ela estava sem coração, o coração dela estava inviável, e ela estava viva sob a condição de aparelhos, que ia ser feito nela um transplante de coração. Então era levantada a questão, será que realmente é possível viver sem coração? Por que ela poderia viver sem coração? Sim ou não? O que esse aparelho tinha que fazer para que ela se mantesse viva? Ou seja, para isso o aluno teria que saber quais são as funções do coração, né? Seria bem interessante. E
tudo isso que envolvia, se eles achavam que ela poderia sobreviver por muito tempo. Isso estimulou a pesquisa dos alunos, que eles pesquisassem, que eles fossem atrás, tentassem descobrir o que está acontecendo, né? Nesse outro episódio aqui embaixo, é uma paciente que ela se afogou e ela estava praticamente morta. E aí, foi muito mostrado cenas, tá, de parâmetros fisiológicos, de frequência cardíaca, de pressão arterial, que esse aparelho, né, que faz várias aferições de nível de oxigênio, de gás carbônico, de muitas variáveis, os alunos veem aquilo e não entendem, né, até mesmo no ensino superior. E a gente queria mostrar para o aluno que realmente, o que será que ele está lendo ali? O que são essas ondinhas que a gente falava? O que são essas ondinhas que você vê? Por que quando a pessoa morre fica em linha reta, linha verde, por exemplo? Né? Que significa a frequência cardíaca. E para os alunos verem, será que o coração ele funciona à base de eletricidade? Tem bioeletrogênese no coração? Isso daria para levantar várias questões. E aí também mostrou que nessa paciente, tá? Que tinha se afogado, foram feitas várias condições fisiológicas para ver o que estava acontecendo com ela, tá? O uso do estetoscópio, porque é utilizado. Então, o aluno ele se atentava a essas condições fisiológicas também do paciente. Nesse episódio aqui, foi feita a massagem cardíaca. A gente levantava a questão, mas para que serve essa massagem cardíaca? Se o coração, então, é um órgão que funciona por bioeletricidade, então para que serve essa massagem cardíaca? Ela gera eletricidade no coração, então a gente levantava várias questões no aluno para que ele pudesse despertar o interesse no que ele está vendo. Porque isso são procedimentos comuns no dia a dia médico. Mas é interessante que o aluno entenda por que isso é feito. E também aqui fala um pouco de genética, tá? Que foram praticamente todos episódios envolvendo o sistema cardiovascular, tá? São cerca de 3, 4 episódios que foram escolhidos aqui. E nesse episódio também falou sobre alguma condição genética cardiovascular, que vários pacientes chegavam no hospital com os mesmos problemas no coração, né? E aí foi percebido que era uma doença de razão genética. E foi feito um estudo no próprio episódio sobre isso, mostrando que essas doenças também têm componente genético. Então tudo isso pode ser trabalhado nas séries do Grey's Anatomy, que é uma série que os alunos eles assistem muito, mas só que às vezes eles não dão sentido científico das coisas. Eles não entendem que aquilo pode ser uma coisa que realmente pode ser usada para aprender fisiologia, para aprender biologia de verdade. Então aqui, por exemplo, a gente levantava questões. Qual será que é o sistema que está envolvido aqui? Qual doença pode estar envolvida, né? Que foi um episódio que estava falando sobre a coronavírus, tá? Que é bem antigo. Então os alunos tinham que falar o que estava acontecendo, tá? E enquanto a gente discutia, a gente dialogava. Isso que era o interessante da história do episódio. Que os alunos interagiam, eles participavam e gostavam. Essa foi uma das perguntas que foi realizada nesse questionário, tá? Qual a relação entre eletricidade e batimentos cardíacos? Logicamente, alguns alunos eles não davam respostas muito claras, tá? Porque embora a gente discutisse na série, eles acabavam tendo dificuldade mesmo em responder esse questionário ou não entendiam direito. Aí era possível dar a devolutiva para eles, tá? Na forma escrita mesmo, ou até através de videoaulas no YouTube, dadas pelo próprio professor, que o aluno pudesse entender o que ele estava vendo no episódio. Então, isso que é interessante, que o aluno ele possa discutir sobre qual a concepção dele sobre a relação entre batimento cardíaco e eletricidade. Outra questão que foi em relação à mulher que ficou sem coração naquele episódio. Eles achavam isso possível sim ou não? Eles podiam fazer uma pesquisa após visualizar o episódio e aí eles responderiam.
Então muitos pesquisavam, que nem pode ver, eles pesquisaram que foi feita uma pesquisa, tinha toda uma equipe, né, de consultoria médica por trás do episódio, e eles puderam observar o que estava acontecendo com aquele paciente. E isso é muito interessante porque despertou realmente o interesse neles em pesquisar, em ver que aquilo era uma coisa real. E será que é possível aprender fisiologia? A maior parte diz que sim, tá? Peguei aqui uns trechos, tá? Algumas opiniões de alguns alunos. Eles falaram que sim, tá? Que daria pra aprender bastante partes do corpo, porque eles percebem que Grey's Anatomy fala muita coisa de biologia e eles não entendiam por quê. E às vezes a intervenção do professor e o próprio diálogo entre os alunos permitia que eles vissem, pô, eu posso aprender biologia com isso. Eu posso retirar algum conhecimento pra mim. Tá, né, nesse método 2 foi The Good Doctor, que é uma série que está bastante em alta, né, entre adolescentes, passa na TV aberta. E foi realizado então também na mesma forma cenas de alguns episódios da série para discutir sobre o transtorno do espectro autista. Então, nesse sentido, nós discutimos aspectos da série, do protagonista, Shawn, né, que ele possui síndrome de Asperger, e se realmente todas as características que ele apresenta são referentes ao TEA, né, o transtorno do espectro autista. Foi muito interessante essa experiência, porque os alunos participaram muito das discussões, puderam falar, alunos que anteriormente nem estavam participando das atividades, puderam participar de diversos tipos de ações, deram sugestões e realmente se conscientizaram sobre esse transtorno. E mostrando também a importância do trabalho, né, da professora de atendimento educacional especializado da sala de recursos, né, no nosso caso a professora Daniele, que com alunos de educação especial, que é muito importante no nosso contexto de educação básica. Então foi uma aula bastante interessante e rica no sentido de levantar discussões com os nossos estudantes. Então, quanto a opinião dos alunos, o que eles estavam achando dessas séries, né? Toda essa metodologia de utilização de séries médicas, né? Foi percebido que alguns alunos têm falado que têm participado mais das aulas, sendo que foi interessante que alguns alunos que nas aulas presenciais eles não participavam, tá? Na forma de aula expositiva e algumas discussões eles não participavam, mas só que eles começaram a se interessar por essas aulas que a gente utilizou séries e começaram a acompanhar. Até mesmo aqueles que trabalhavam, porque foi escolhido para a gente transmitir essas séries durante o período noturno, porque muitos começavam a trabalhar, e também pela mudança do ritmo, do ritmo, né, biológico dos alunos, né, no sentido que eles começam a acordar mais tarde. Então a maioria escolheu por assistir à noite. Então a gente meio que entrava em um acordo para assistir às aulas. Eles perceberam que muitos adoraram a série Dr. House, falaram que a fisiologia, como ela funciona, que ficam ansiosos para ver que episódios vão vir no próximo dia, que é muito interessante, que isso envolve o estudo de muitos mistérios, que é muito legal ver o que está acontecendo. Ver quais partes do corpo humano estão afetadas. E eles viram que é uma aula mais dinâmica, que você tem prazer e vontade de participar. Isso que é interessante, porque a gente percebe que nessas aulas remotas, geralmente o professor dá aula e os alunos não perguntam. E quando perguntam no chat, eles não falam. E nesse sistema, mesmo no chat, que eles falavam mais, eles tinham prazer em participar, eles queriam falar, eles queriam adivinhar o que estava acontecendo. Então, todas essas aulas foram oferecidas principalmente na eletiva e algumas nas aulas de biologia, tá? Dependia da proposta. E eles falaram assim que você realmente está aprendendo. E aprender sempre é muito bom. Então eles falaram que o caso permitiu vários aprendizados. E um dos casos, né, da Lisa Sanders, da série Diagnóstico, que nós abordamos um pouco o transtorno de ansiedade, fez que o aluno refletisse um pouco sua própria vida, tá? E fez lembrar sobre como, na verdade, os pensamentos, eles têm uma influência muito grande sobre o nosso corpo, sobre até mesmo tomada de decisão, e pode levar até alguns transtornos de ansiedade. Então,
boa parte dos alunos falaram que gostaram de assistir as séries. Logicamente, pela limitação das aulas remotas, nem todos os alunos puderam participar de todas as aulas, mas sempre tinha uma participação. Alguns sempre assistiam e outros assistiam alguns episódios, né? Que foi bem interessante. Outro método de investigação, né, de uso de séries, é o método de investigação. Que o uso de ciências forenses é muito comum já no ensino de biologia e química, principalmente, até física. Então, nesse caso, nesse método 3, nós escolhíamos um episódio e elaborávamos um roteiro para desvendar um mistério, com pistas que envolvessem tópicos científicos. Então, nós passávamos cenas de um episódio e escrevíamos um roteiro com informações complementares ao episódio e eles tinham que resolver aquele mistério. Isso foi inspirado na série CSI, que muitos estudantes adoram ver a série CSI, né? Desde a minha época de estudante, algum tempo atrás, que era bem favorita essas séries entre os estudantes. E essa série aqui que eles não conheciam, chamada Lie to Me, Engana-me se puder, que ela trabalha com investigação a um nível de microexpressões faciais, que é um tópico também que eles tinham muito interesse e eles mesmos pediram para estudar isso. Será que é possível estudar ciências, biologia, através dessas séries? É o que a gente vai ver. Nesse método, então, era escolhido um episódio de algum crime que poderia ser desvendado. Em seguida, nós elaborávamos um roteiro que complemente essas cenas escolhidas. Então, depois era dada uma aula expositiva sobre algumas habilidades que os alunos deveriam ter. Uma aula síncrona ou via YouTube, com conteúdos que o aluno deveria saber para resolver aquele caso. E nós dividíamos as turmas em equipes. E, em seguida, nós transmitíamos as cenas do episódio coletivamente para todos, tá? Mas sem que o crime fosse resolvido. Ou seja, nós passávamos parte do episódio, mas o crime não era resolvido. A gente só passava cenas importantes, apenas algumas cenas mesmo, tá? Mas o crime não era resolvido. Nós entregávamos o roteiro aos alunos e eles tinham mais ou menos de 1 a 2 semanas para resolver esse mistério em grupo. Tá? E o grupo que chegasse mais próximo da resposta ganharia, tá? Esse é o desafio. Aí na próxima aula síncrona nós discutíamos o que estava acontecendo, as hipóteses de cada grupo e nós transmitíamos a cena final, que era bem interessante. Essa foi uma experiência realizada entre a minha escola e a escola Idalina Ferro, tá? Que nós oferecemos, então, um aulão de microexpressões faciais e CSI, com as nossas eletivas, Álvaro's Anatomy e CSI Idalina, que os alunos tinham que resolver um mistério. Primeiramente, como eu falei, foi dada uma aula expositiva sobre movimento balístico e microexpressões faciais, ou seja, relacionava conteúdos de biologia e conteúdos de física. Porque a gente trabalhou um pouco a neurobiologia das emoções, a questão evolutiva das emoções, tá? E como ocorreu o movimento balístico. Em seguida, nós passávamos a série, o episódio, né, daquela série, para os alunos, e dávamos um roteiro, escrito nesse modelo, tá? Que nós passávamos as regras para os alunos, que as regras, né, como a gente vê, são muito importantes para que o aluno ele saiba até que ponto ele pode ir, né? Que ele não poderia pesquisar na internet, resposta, embora nem tivesse mesmo, né? Mas não tentar, de alguma forma, burlar o sistema. E nós passávamos, então, um roteiro escrito com informações adicionais para o aluno. E lançava um desafio, ou seja, ele via a série, cenas do episódio e lia o roteiro. E depois foi criado um grupo no WhatsApp, né? Foram criados diversos grupos no WhatsApp para que cada grupo pudesse discutir a resposta. Nesse caso aqui é um grupo, tá? Que eu estava mediando as discussões, eu estava em todos os grupos. E a gente pode ver aqui o nível de complexidade que os alunos começaram a criar as hipóteses deles. Eles começaram a criar as hipóteses, falando se concordam, sim ou não. Então, isso que eu acho que foi o elemento interessante. Que os alunos eles poderiam participar
dessas atividades e discutir entre eles. Ou seja, isso aumentava a questão da investigação científica, eles utilizavam elementos da biologia mesmo, e da física e da química, para chegar a uma resposta, para que nós pudéssemos discutir o que está acontecendo. Então, cada grupo discutiu de alguma forma, de certas formas, tá? Esse grupo resolveu discutir por WhatsApp e discutiram ao longo da semana a resolução do crime. Depois era uma discussão feita em aula, tá? Na aula que nós discutíamos, pedíamos para cada grupo fazer o levantamento das teorias, das hipóteses que estavam acontecendo. Tanto que um dos alunos até criou um roteiro bem legal, tá? Ele criou até um esquema para mostrar o que estava acontecendo. E em seguida era passada a cena da resolução do crime, tá? Que é muito interessante. Que a cena da resolução do crime permitia que a gente visse qual grupo chegou a uma resposta ou não. Isso aqui, no caso, é para mostrar que um dos alunos, bastante engajado na participação da discussão do caso, da nossa investigação, né, do CSI, ele criou um esquema, né, e mais tarde ele criou um mapa conceitual para guiar o grupo dele e também permitir que todas as discussões na sala de aula fossem feitas, né, na sala de aula virtual, para que pudéssemos fazer um fechamento de todas as nossas hipóteses e chegar a um possível suspeito. A gente pensou assim, esse tipo de gênero, né, investigação, aí saímos das séries de drama médico. Será que ela foi válida? Os alunos falaram que sim, e cada um enxergou um componente. Uns enxergaram matemática, falando que conseguiram ver, por causa do raciocínio lógico, ver a questão de química, por causa das explosões, disparos, principalmente na questão do tiro, dos projéteis, né, lançados. A questão de biologia, quando viam a decomposição do corpo, as questões climáticas, todas relacionadas à causa da morte. Os alunos gostaram muito dessa aula e acredito que o tom da competição permitiu que eles pudessem se engajar mais ainda e se interessar mesmo. Então eles falaram assim que permitir essa conciliação entre teoria e prática foi muito importante para o cotidiano deles. E legal que foi muito interessante que eles falaram sobre os objetos que eles não conheciam e eles sempre viam essa questão da perícia criminal, só que eles não entendiam que tudo isso utilizava conhecimentos científicos. Eles achavam que isso eram coisas meio que vindas do além, mas não que era uma ciência que se baseia em conceito científico. E como considerações finais, então a gente pode ver que a utilização das séries aumentou, né, o engajamento dos estudantes na resolução das atividades. Então, como a gente pode ver, né, aquela tabelinha que eu tinha mostrado no primeiro bimestre, engajamento total, o parcial e o engajamento insatisfatório, no sentido dos alunos que não fizeram praticamente nenhuma atividade. Era relativamente alto no primeiro bimestre, sendo que no segundo e terceiro bimestre foi observado que esse número decaiu muito, tanto em biologia quanto nas atividades da disciplina eletiva, sendo que, embora o engajamento em biologia tenha diminuído, né, em função do número de atividades, que não foram oferecidas somente séries, foram oferecidos vários tipos de atividade, foi possível observar que o engajamento parcial aumentou, sendo porque alguns alunos começaram a trabalhar, ou tinham outras atividades para fazer, mas foi possível observar que na eletiva um aumento significativo, muito grande, dos alunos que começaram a participar dessas atividades, principalmente por causa da série, que muitos alunos que não participavam das aulas presenciais, né, que não tinham interesse, começaram a ter interesse por causa da série, que embora seja um elemento de entretenimento, né, ela pode abordar alguns tópicos de biologia e fisiologia, mesmo que haja adaptações, mas é muito importante ver que é uma metodologia que possui algumas limitações ainda. Mas só que, a partir da adaptação de estudo de caso, ou de casos criminais, né, perícia forense, é possível observar que a série é um elemento que atrai a atenção do estudante.
e permite com que ele possa estudar mais tópicos de biologia, de química, física, de ciências no geral. Então é muito importante utilizar essas ferramentas para que, além de promover uma diversão, principalmente nessas aulas remotas, fazer com que o aluno tenha interesse em pesquisar a biologia e procurar coisas mostrando o seu protagonismo pela realização das próprias atividades. E tanto que nessa eletiva nós tivemos uma culminância no final de julho, que foi que os alunos da eletiva, vendo as séries, começaram a se interessar, e nós realizamos uma homenagem aos funcionários da saúde da região de Jaú. Você pode ver através desse QR Code, você pode projetar seu celular nesse QR Code, que você vai ter acesso a um link do YouTube para você ver a homenagem aos funcionários da saúde que foi feita, que foi protagonizada, na verdade, por esses alunos. E as séries auxiliaram ver como que é o trabalho do funcionário da saúde. Agradecimentos. Eu gostaria muito de agradecer a professora Karen, tá? A nossa querida coordenadora da escola, que sem ela isso não seria possível, que ela auxiliou na realização das aulas, auxiliou na adaptação de alguns métodos, materiais, que ela, com muita excelência, sempre coordenou nossa equipe e permitiu que esse trabalho fosse possível. A professora Daniele, a professora de atendimento educacional especializado da sala de recursos com autistas, e que ela mediou as discussões sobre autismo no episódio que nós passamos sobre a série The Good Doctor, que foi muito interessante para os alunos, levantou diversas discussões, como nós falamos. E o professor Wesley Nunes, professor de Química e Física do Idalina Ferro, que ele ajudou na adaptação dos estudos de caso e permitiu que tanto alunos da minha escola, Álvaro Fraga, quanto alunos do Idalina Ferro pudessem interagir e ver que ciência é possível aprender também a partir da investigação. E toda a equipe da escola Álvaro Fraga, os alunos da terceira série do ensino médio que foram excepcionais para a realização dessas atividades, a direção, no nome do nosso diretor João Cardoso, da nossa vice-diretora Sandra, os professores que colaboraram de alguma forma para a realização dessa atividade e a diretoria de ensino de Jaú. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse mini curso. Quem tiver dúvida pode mandar e-mail para mim, fique à vontade. E essas aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigado!